Fala, turma! Bom, vamos fazer um vídeo aqui a respeito da impressão 3D na saúde, a utilização da modelagem e universários como bases para uma impressão, um trabalho de manufatura aditiva. Essa é uma área muito interessante mesmo. Eu não vou fazer muita cerimônia hoje e já vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver algumas coisas aqui, tá? Bom, me parece de muito bom senso quando a pessoa deseja, né, quando um profissional deseja trabalhar com a parte de manufatura 3D associada a produtos para a área médica, produtos para a área da saúde. Ele pode estar trabalhando em duas áreas, né? A primeira área seria a área de órteses. Eu entendo as órteses como próteses que são externas ao esqueleto. Por exemplo, talas, botas, gesso, né? A parte externa de uma prótese, seja lá do que for, uma perna, um braço, uma mão, que venha substituir un órgano amputado, por ejemplo, ¿no? Te hemos hablado ya sobre las impresoras 3D y la increíble cantidad de cosas distintas que son capaces de construir. Pero hoy te contaremos qué es lo que hay más allá de las impresiones. Resulta que este gran invento ha revolucionado distintas áreas, y de la que te hablaremos hoy concretamente es de la rama ortopédica, ya que los beneficiados han sido muchísimos. Uno de los casos más conocidos es el de Alex Spring, un niño de 7 años muy fanático de los superhéroes que nació sin parte de su bracito derecho. Su madre se encargó de hacer que la historia de su pequeño dé la vuelta al mundo, ya que no tenía el dinero suficiente para adquirir una prótesis tradicional, que podía llegar a costar un aproximado de $40,000. El caso llegó incluso a los oídos de Robert Downey Jr., quien lo citó para regalarle una prótesis al estilo de Iron Man. Pero lo cierto es que ni este lindo gesto pudo ayudarle, ya que aquel brazo robótico era tan solo un juguete, y lo que Alex necesitaba era un ejemplar verdaderamente funcional. Fue así que el equipo liderado por un estudiante de la Universidad de Florida puso en marcha el proyecto en el que participaron ingenieros, artistas, enfermeros y médicos. El desafío consistía en crear un codo fijo, un antebrazo y una mano diseñados en Autodesk Inventor, un software de modelado en 3D. Una vez impresas en 3D, cada una de las piezas fueron ensambladas y Alex finalmente tuvo su bracito. Pero este no es el único caso de éxito. Las impresoras 3D han logrado fabricar algunas otras partes del cuerpo. Así, por ejemplo, se les ha podido dar una ayuda estética a varias personas fabricando orejas de un material muy similar a la piel. También se está investigando para crear réplicas de órganos reales. ¿Para qué? Pues al contar con una copia exacta de un corazón, por ejemplo, que tenga que ser intervenido, los doctores encargados de dicha operación podrían anticiparse a la cirugía practicando con aquella impresión. Podrían visualizar y planificar con precisión cada uno de los pasos que darían durante la operación real y hasta podrían identificar posibles complicaciones. Então, para mim, isso seria uma órtese, essa é uma área. E existe outra área que a pessoa pode trabalhar com manufatura aditiva, mas aí ela precisa de máquinas muito avançadas, com máquinas que fazem impressão em metal. Então, usa a tecnologia de sinterização para fazer uma peça que foi modelada sob medida, ou seja, uma peça customizada para determinado paciente. This RenAssure additive manufacturing system is producing patient-specific dental and craniomaxillofacial implants from medical-grade titanium powder. This technology is revolutionizing patient care around the world.
3D metal printing is enabling clinicians to develop new standards of patient care, creating components that were previously not possible with traditional manufacturing techniques. For example, surgeons are now able to take CT scan data, design patient-specific implants, print them, and achieve fantastic clinical results. So one of the implants that we offer here at Adeas is that for jaw reconstructive surgery. So in that case, we can provide surgeons with tools and guides to assist with the surgical procedure, as well as a custom implant that can fit the direct anatomy of the patient's jaw. This is a femoral stem. With AM, we're able to introduce lattice surfaces on select regions of the stem to allow for effective osseointegration. Instead of a one-size-fits-all approach, AM is allowing surgeons to create implants specifically tailored to fit their patient, whether that's repairing a jaw following cancer treatment or patching the hole in the skull of a Dachshund. The potential that you have with 3D printing in metal is so amazing in 2019 that you really have to stretch your imagination to think of how you would use it in your clinical practice. So for example, one of the early projects we worked on with Renishaw was a device we call the Smart Hip, which is like a conventional hip replacement, but it's been modified by us and fabricated by Renishaw to contain electronics that can collect and transmit data that could be used by the patient or a doctor to assess how a component was performing. Qualquer que sejam desses casos, a gente vai necessitar ter uma visão de uma tecnologia, de um programa de computador chamado Inversarius. Então, o Inversarius está aqui e está aberto aqui. Deixa eu localizar ele aqui, beleza. Então, aqui no Inversarius, nós temos um crânio. E esse crânio aqui, ele foi obtido através da tomografia computadorizada, onde você tem 3 vistas aqui, ó. Você tem uma vista superior, uma vista frontal e uma vista lateral. O que acontece? O Inversarius, ele combina essas 3 vistas e gera um objeto 3D que você vê aqui embaixo, ó. Uma vez gerado um objeto 3D aqui embaixo, então o que acontece na prática? Na prática você vai pegar e vem aqui e você vai importar os arquivos, vai importar o DICOM. O DICOM é o arquivo que sai da tomografia. Então, digamos que você faça uma tomografia computadorizada da tua perna, do teu braço, da tua mão, seja lá o que for, você então tem essa tomografia e a extensão dela, os arquivos dela saem nesse formato aqui. E aí você importa, que é esses arquivos que estão aqui. Esses arquivos aqui, eles vêm supercarregados, né? Os arquivos nesse formato, vêm supercarregados. Você precisa fazer, em algumas vezes, uma limpeza neles, ou pegar a parte que interessa de onde você vai fazer, então, depois, a impressão 3D. Bom, vamos supor que eu capturei, então, esse arquivo DICOM, e ele está aqui dentro. Então, o Inversarius, ele combina 3 vistas e forma uma vista tridimensional. E aí você pode, de alguma maneira, exportar aqui, ó, quer ver? Cria a superfície 3D, ele vai gerar isso aqui, e aí você pode, numa dessas abas aqui, essa aba aqui, exporte os dados, exportar superfície 3D. Então, eu clico aqui, exporto a superfície 3D. A superfície 3D, ela vai no formato que qualquer máquina, que qualquer fatiador conhece, que é o STL. Então, você deve se lembrar, nós já tivemos uma palestra aqui a respeito do fatiamento, né, usando Repetier Host, e nós fatiamos uma peça e depois imprimimos essa peça. Aqui, uma vez obtido o STL, pode ser que você tenha que trabalhar esse TL em outro programa para retirar alguma coisa. Mas, por exemplo, essa cabeça aqui,
nós estamos com ela aqui, ó. Então, eu já exportei o STL dela, tá aqui, o STL. Nessa máquina nós temos diversos programas que abrem o STL. Esse aqui é um deles, ó. Aí a gente pode, por exemplo, girar aqui, ó. E vamos supor, logicamente, que eu iria querer arrancar fora essas duas hastes aqui, essas duas abas aqui. E essa cabeça, ela está com todos os ossos aqui por baixo. Então, esse rosto aqui, ele saiu como se fosse um shell, né? Uma casca. Então, no programa apropriado, pode ser um programa 3D Mesh, esse aqui que eu estou usando é 3D Builder. Eu não vou fazer essa operação, porque eu me propus a fazer, mostrar como é que funciona um pouco esse Inversários. Aqui, o grosso dele é isso aqui. E você pode abrir isso em qualquer programa. Inclusive, nós temos aqui o Autodesk Fusion, ele também abre esse STL aí. Final do Trio em 30 dias. O chato da Autodesk é isso, né? Você, às vezes, depende e você fica de mãos. Então, aqui, a gente tem as telas. Eu posso inserir, certo? Eu vou inserir esse mesh aqui, ó. Quando eu peço para inserir mesh, ele reconhece um dos tipos de mesh que ele insere, é justamente o STL. Então, ele já reconheceu o STL aqui, ó. E se a pessoa tiver um conhecimento razoavelmente bom de Fusion 360, por exemplo, ele consegue alterar esse padrão aqui, certo? Ó, então, aqui eu estou com a minha cabeça, né? Então, eu consigo girar ela aqui usando os botões do mouse. Muito bem, então, mostramos para você aqui que é possível. A gente tem, então, os passos que são abrir o DICOM no Inversários. O Inversários combina as fotos tiradas da tomografia computadorizada, faz um objeto 3D com malha, né? E aí você consegue exportar isso no formato STL. Tá aqui, ó, essa ferramenta aqui, esse desenho aqui. E uma vez transformado em STL, você consegue trabalhar ele em um programa especialista. Pode ser o 3D Mesh, pode ser o FreeCAD. Eu não tenho FreeCAD nessa máquina, eu acho que eu não tenho, mas poderia ser aberto no FreeCAD, foi aberto no Fusion 360, poderia ser aberto no SolidWorks, dependendo do programa que você tiver, ele vai abrir ou não esse STL. Muito bem, uma outra ferramenta que eu queria mostrar, que nós mencionamos aí há algum tempo atrás, é o OnShape. Nós temos aqui o OnShape. Eu tenho aqui algumas coisas que eu desenhei no OnShape. Uma das coisas que eu desenhei foi esse drone aqui, né? E o OnShape é uma maravilha, né? Ele é muito interessante, ó. Aqui está desenhado já com a palavra Anguera aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui essa peça, e essa peça modelada no OnShape, ela gerou esse modelito aqui, ó. A gente tem esse modelinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vou mostrar para vocês. Só. Então, tá aqui, ó. Então, nós fizemos o desenho no OnShape, modelinho no OnShape. Nós fizemos esse aqui, com essa saída aqui para fiação. Depois nós aprimoramos, fizemos essa
tampa cinza e esse corpo aqui, certo? Esse é um dos projetos, né? É o protótipo, né, de um dos projetos. Nós vamos fazer isso um pouco maior, usando a nossa impressora de 400 milímetros. E esse é um dos projetos, né? O pessoal do perfil de quinto a sétimo semestre, quinto, sexto e sétimo semestre de engenharia. Lógico que cada engenharia tem o seu projeto e são similares, né? Então, você tem o perfil do egresso, o perfil inicial, o perfil central, o perfil intermediário, né, eles chamam, e o perfil final. O perfil final é a montagem da impressora que nós fizemos outro dia com uma das engenharias. Esse daqui está no perfil intermediário, porque passa a ser interessante, porque a pessoa já tem um conhecimento de modeladores, a pessoa já tem um conhecimento de materiais, e aí a gente coloca só a automação com sistemas embarcados aqui, envolvendo toda a eletrônica dessa aeronave, né? Então você tem aqui as hélices, os motores. Nós vamos redesenhar isso aqui para que os motores sejam motores brushless, que são aqueles motores sem escova. Aqui foi feito um protótipo com motor com escova. Então, a gente tem aqui uma plaquinha eletrônica aqui dentro que controla todo esse drone, e está o desenho do protótipo feito aqui. Nós vamos aprimorar isso. Isso foi desenhado, só estou mostrando, né? Porque isso foi desenhado no Onshape, como você pode ver aqui, né? Como você pode ver aqui. Toda essa peça que eu mostrei, ela foi desenhada no Onshape. E nós temos aqui, então, o Onshape com diversos, né? Então, eu vou pedir aqui o My Onshape. E eu tenho aqui, nessa apresentação, uma peça de teste. Então, nós estamos projetando uma peça de teste. Essa peça de teste é uma pecinha bem simples. Eu quero só mostrar um exemplo de uma modelagem e a saída que é feita no Onshape. Então, vou pegar e vou fazer uma peça qualquer aqui, tá? Para fazer uma peça no Onshape, você precisa escolher um plano. Pode ser um plano Y, um plano X ou um plano de topo, né? Ele fala plano frontal, lateral ou o top. Uma vez que eu escolhi o plano top aqui, o front, eu venho aqui no front e clico. Esse plano fica de frente para mim. Bom, aí eu venho aqui no Sketch e clico. O Sketch, para você poder acessar ele, você precisa ter um plano escolhido. Então, eu escolhi o plano, cliquei no Sketch. Quando eu clico no Sketch, ele muda essas ferramentas aqui, ó, automaticamente. Ele muda essas ferramentas automaticamente. Então, eu posso ainda, se eu quiser, como eu estou trabalhando nesse plano, eu posso desligar esse plano e posso desligar esse plano. Então, eu fiquei só com o plano front ligado. Bom, vamos fazer um desenho bem simples. Ó, eu venho aqui, paro nesse centro que está aqui, né? Paro aqui, você percebe, ele está fazendo um desenho em vermelho, eu não consigo enxergar porque eu estou com óculos vermelhos. Eu paro aqui na bolinha, ele gera um sinalzinho que ele capturou o centro ali. E aí eu venho, clico aqui e volto e clico desse lado. E dou um clique invertido e peço para soltar. Eu vou desligar aqui, porque depois para editar fica melhor o vídeo. Bom, então fiz aqui uma linha qualquer dentro do meu plano. Eu quero que essa linha ela tenha uma dimensão, né? Então eu vou clicar aqui nessa cota, vou clicar na linha e vou levar aqui para cima. Quando eu paro, ele fica em azul a cota, né? Eu posso digitar o valor que eu quero dessa cota. Você vê que ela diminuiu um pouquinho. Uma coisa que acontece aqui é que eu posso pegar ainda não, deixa eu sair da cota, né? Eu posso pegar aqui a minha linha, pedir
aqui o midpoint dela. Então, eu pego o midpoint dessa linha e eu clico em cima desse ponto aqui, ó. Um pouco mais perto para a gente pegar, ó. Pego o midpoint dessa linha. Tá aqui o midpoint, ele está selecionado. Clico em cima do ponto e digo que eles são coincidentes. Você vê que, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Se eu pegar esse ponto, e esse ponto, olha só, ele tem 25. Por quê? Por que que esse ponto com esse ponto tem 25? Escapar da dimensão. Porque eu peguei o midpoint da linha e joguei em cima desse ponto aqui. Ok? Lá no AutoCAD, a gente faz ao contrário, né? Você faz o desenho, eu quero capturar o midpoint, você dá um clique invertido, shift botão direito, e aí você consegue capturar o midpoint da entidade que você quer trabalhar. Aqui o contrário, eu capturo o midpoint e jogo em cima de um ponto, ou de um centro, ou de uma entidade que eu queira. Bom, aí essa minha linha tem 50. Eu vou desenhar uma linha aqui nesse canto aqui, ó. Beleza? Clique invertido, escapo da linha. Eu vou dizer que essa linha e essa linha, elas são iguais, ó. Equal. Essa linha, então, ficou com 50, porque essa linha tem 50. Eu clico no ponto dessa linha e no ponto dessa linha e digo que eles são verticais. Então, essa linha passou a ficar com esse ponto alinhado com esse. Como ela tem o mesmo tamanho, então esse ponto ficou alinhado com esse. Eu vou pegar aqui, ó, clicar nessa linha e dizer que ela é uma linha de referência. Ela passa a ser uma linha pontilhada. E essa linha de referência, se eu for fazer o desenho de um sólido qualquer momento que eu selecionar essa linha, ela não serve como base, né? Por exemplo, eu posso ter um retângulo fechado com ela, ela não serve como base para ele transformar as linhas em linhas sólidas. Ele não vai desenhar um sólido através de uma ferramenta que eu utilize aí qualquer, ela vai ser somente uma linha de referência. Acho que era melhor ter dito que era somente uma linha de referência. Muito bem. Eu vou desenhar outra linha aqui, ó. Vou desenhar uma linha aqui. Opa, eu cliquei muito rápido, deixa eu voltar aqui. Eu quero uma linha, clico e abro ela aqui. Solto. Mesma coisa, ó. Eu seleciono essa linha, seleciono a minha referência e digo que essas linhas elas são iguais. Eu pego esse ponto com o ponto de referência e digo que eles são verticais. Vertical, ele puxou aqui para dentro. Agora eu vou fazer uma outra coisa, ó. Eu vou pegar e vou dizer que essa linha aqui, ela tem um diâmetro com essa linha aqui. Ou melhor, eu vou pegar, deixa eu já puxar essa linha para cá, para ficar fácil da gente enxergar. Porque se eu não fizer desse lado aqui, fica difícil de enxergar o que eu estou fazendo. Muito bem. Bom, a linha ela está parametrizada, uma vez que eu disse que o ponto inicial é igual ao ponto da linha de referência. Então, ela está parametrizada. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma cota dessa linha aqui. Eu venho em cima da linha de referência, clico e venho aqui fora. Vindo aqui fora, ele me dá uma cota de diâmetro. Então, eu vou dizer que o diâmetro disso é 30. Diâmetro de 30. Não, primeiro eu tenho que clicar. Cliquei, aí eu digo que é 30. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Ó, venho aqui em cima. Você viu que eu peguei a linha e ele está puxando uma cota horizontal.
eu venho em cima da linha de referência e clico, ó. Aí ela me dá uma cota, que é uma cota vertical. E aí eu vou dizer que é 50. 50. Ela foi mais pertinho ali, beleza? Deixa eu aproximar. Essa cota aqui não me interessa. Vou sair aqui da dimensão. Essa cota aqui eu vou apagar, a princípio ela está me atrapalhando. Muito bem. Aí eu vou pegar uma line, vou fechar esse ponto aqui, escapo, pego outra line, desenho mais uma linha aqui, escapo dela. Então está desenhado aqui meu perfil. Essa linha de baixo, ela tem uma distância de 15 com essa, e essa linha de cima tem uma distância de 25 com essa. Então significa que aqui tem 10, beleza? Com 50 aqui, que foi o que eu fiz. Bom, uma vez feito isso, para mim terminou o sketch que eu quero fazer. Eu clico aqui, nesse Vzinho. E eu posso, se eu quiser, vir aqui ó, e me dar uma vista isométrica. Então, eu tenho uma linha de centro, uma linha de referência, e um perfil retangular de 10 por 50, que está a uma distância de 15 com essa linha de centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou rotacionar isso. Ó. Tem uma rosquinha aqui, que ele se chama Revolve, e é usada para criar superfície cilíndrica. Então, eu vou clicar nela, e ele já reconhece aqui, ó. Eu vou clicar nela, eu vou dizer que eu quero essa figura aqui, beleza? Aí eu vou fazer um revolve. Ele quer qual é o eixo de revolução. O eixo de revolução é esse cara aqui. Vou fazer ela simétrica. Seleciono o eixo de revolução. O ângulo que eu quero é um ângulo de 360 graus. Beleza? E dou Enter. Está feito aqui, ó, o nosso cilindro com um furo. Então, aquela superfície retangular estava a uma distância de 15, e então, quando eu rotaciono, gera um furo de 30. Por isso que tinha um diâmetro de 30, e esse de fora está com 50. Então, eu tenho agora uma figura aqui, simétrica, com aquele ponto central ali, e furado, ok? Bom, vamos fazer mais algumas coisas nesse cilindro. Faz de conta que eu queira fazer, por exemplo, um chanfrinho aqui. O chanfrinho que eu vou fazer, ó, ele está dizendo que ele tem a distância de 1 milímetro. Eu quero 5 milímetros para ficar mais visível. Beleza, fez os 5 milímetros. Você vai ver aqui agora, ó, 5 milímetros. Ok? Eu vou querer, por exemplo, fazer desse lado aqui um fillet. Vou fazer nesse círculo de fora aqui. Então, o raio do meu fillet, vamos supor que seja 5 milímetros. E a gente vai, então, poder observar que ele faz aqui uma... Vamos supor que eu queira também mais 5 aqui. Eu quero que seja de 5 milímetros. Ok. Perfeito, está aí. Ó. Ele fez uma superfície que ficou redonda ali, né? Enquanto que desse lado é um chanfro. Beleza? Muito bem. Olha só. Vamos supor que aí eu terminei o meu desenho, né? A minha modelagem, o meu modelinho aqui. Faz de conta que eu terminei. Então eu posso simplesmente pegar aqui o OnShape e, ao clicar nele, ele veio para cá, o meu desenho.
Num primeiro momento, esse desenho ele vem de uma maneira, né? Ele parece que não está o desenho que você fez, mas quando regenerar, vamos pegar aqui, ó, eu vou sair fora, vou abrir aqui, ó, só para mostrar. Entrei nesse, volto lá no OnShape e venho aqui no meu OnShape e peço para abrir esse cara aqui. Ó, aqui, regenerou, tá vendo? Regenerou a peça. Eu consigo agora mandar ela sumir com a peça, então eu compartilho com outras pessoas. E tem uma maneira também de eu converter isso em STL, quer ver? Nós temos a peça, né? E aqui no lado, na árvore aqui, você tem, por exemplo, ele fez em Surface, eu deve ter observado melhor isso, mas eu vou conseguir exportar. Eu clico invertido, tem aqui um esporte, ó, esporte, e ele tem aqui um STL, tá vendo lá? Formato STL. Muito bem, formato STL e tal, ó, ok. Vou selecionar a peça que vai ser feito STL. Até aqui, ó, disco STL, ó, jogar ele aqui, ó. Lembra que eu convertei que era disco STL? Então aqui, ó, eu já fiz aqui, certo? Deixa eu minimizar isso. Olha ele aqui, ó. Aqui, então nós temos o nosso disco STL aqui, prontinho para ser fatiado. Então eu posso jogar esse disco, pegar um fatiador qualquer, eu posso pegar o meu disco aqui, ou a cabeça, tanto faz. Eu estou na mesa de 400 por 400, vou carregar a cabeça só para a gente ter uma noção. Ó, a cabeça, vamos abrir ela aqui em cima para ver que tamanho que ela dá em cima dessa mesa. Beleza, é uma cabeça relativamente grande, né? Ó, ele aqui no fatiador está pedindo para fazer uma reparação, vou reparar. Está reparando, ele vai demorar um pouco aqui para separar. Depois eu acelero essa parte no nosso vídeo, né? Bom, eu vou cancelar aqui, por quê? Porque a cabeça ela vai levar bastante tempo para poder fazer esse tipo de reparo, tá? Compensação, vamos abrir o disquinho para ver se ele ficou perfeito e mostrar para vocês como é que a gente faria esse disquinho. Carregar aqui, carregar o disco. O disco veio deitado, olha como ele está. Ele está mostrando todos os triângulos aqui, porque ele é uma peça que veio com a malha, né? Bom, primeiro ponto, a gente girar esse disco. Eu olho aqui, ó, é girar em Y esse vermelho. Então, vou girar 90 graus aí, ó. Só que eu quero do outro lado. Isso, essa parte aqui para cima. Vamos supor que eu quero assim. Aí, ó. Aí a gente pode, por exemplo, tendo material, eu vou fatiar um PLA. Eu não tenho esse PLA, na verdade. Ah, tenho sim, o fibra de carbono. Então, está com 0,3 de acabamento, não precisa de suporte nenhum, ele vai desenhar isso aqui. Eu vou pedir para fatiar. Bom, ele vai levar 4 horas para fazer essa peça aqui, porque é uma peça relativamente grande, ó, em comparação com a minha mesa, ó.
Ele é pequeno, mas ele é relativamente grande. Se eu vier aqui embaixo, eu tenho a peça, ó, se desenvolvendo aí, ó. Olha como ela é grande, ó. Ela é grande. Eu acho que não teria motivo para levar 4 horas, né? Mas, ó, olha isso. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é a distribuição de velocidade, né? Então, de acordo com a minha peça, olha, ela está amarelinha, está chegando numa média de 40 mms. 40 mms. Pode ser que tenha ocorrido uma pequena distorção aqui, mas olha isso. Está toda amarelinha. A amarelinha está aqui, ó. Beleza? Depois eu só salvo o arquivo e vai gerar para mim o G-Code, tá vendo? O disco G-Code. Daí eu jogo esse disco e mando imprimir aqui. E espero 4 horas para ele ser obtido, correto? Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham um bom final de semana e obrigado pela assistência de todos aí.